Tá na hora da gente falar de Copa do Brasil, porque tem sorteio daqui a pouquinho na sede da CBF. A gente vai saber quem serão os adversários de Atlético e de Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. E mais do que isso, a gente vai saber todo o caminho até a decisão. E por isso, é hora do nosso Power Ranking aqui no 98 Esportes para a gente posicionar. A gente vai ter que colocar aqui nas prateleiras, entre os 8 times que estão classificados para essa fase de quartas de final, os times nas seguintes prateleiras. Favoritaço, que é aquele time que é o principal favorito, na nossa opinião, para ser o campeão da Copa do Brasil nesse ano. E aí só pode um, para não ter desculpa, para não ter frescura, porque senão vocês vão querer colocar os 8 lá. Briga pelo título, mais 3 times, ou seja, metade dos 8 a gente vai colocar ali do brigando pelo título para cima. E aí abaixo nós vamos ter uma prateleira ali com Pode Sonhar, que é aquele time que não tá ali entre os grandes candidatos ao título, mas que se der mole ele pode surpreender. E aí Zebra, que é aquele que a gente considera que tem nenhuma ou pouquíssima chance de ser campeão desta edição da Copa do Brasil. Em vez de ir no time por time, vamos prateleira por prateleira, de baixo para cima, para ficar mais fácil, já que são poucos times aí pra gente trabalhar. Lembrando que estão classificados para as quartas de final Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Atlético e Cruzeiro. São esses aí os 8 times classificados na Copa do Brasil. Favoritaço um só? Favoritaço um só. E é obrigatório ter um no favoritaço? Ah, não é obrigatório? Tá. Mas a gente vai se esforçar. A gente vai se esforçar. Vamos começar com a Zebra? Beleza, vamos Quem lá. que a gente pode colocar aí como Zebra? Atlético Paranaense. Clube Atlético Paranaense, O Vasco vocês não consideram que é uma Zebra? Eu também acho. Eu acho que dá pra pôr aí. Sim, Vasco também. Colocaria o Vasco. Tá bom. Atlético e Vasco, dá pra fazer. Claro que se fosse pra escolher um adversário, entre os dois, eu escolheria o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é sem dúvida o adversário mais fraco na teoria, né? Em campo é outra coisa, é futebol. Mas na teoria é o time mais fraco, é o único time da Série B e é um time que nem faz uma grande Série B, né? Até não, aqui. Sério risco de não subir, inclusive. Exatamente, correndo um verdadeiro risco de não subir. Isso, mas o Vasco seria... se fosse para escolher entre os dois, eu escolheria o Atlético, mas o Vasco ganhar essa Copa seria para mim uma grande surpresa também. Não, sim, você tem razão. Tá muito bem escalado ali na Zebra o Vascão. Sim, sem dúvida, concordo. Assino embaixo. Ó, eu vou te falar que para mim faltou pouco para colocar o Bahia como Zebra aí também. Ah, não. Você acha que não. Você acha que o Bahia tem jogado mal? Eu não acho que o Bahia tem jogado mal. Mas você acha que o Bahia tem jogado bem? Também não, mas é um time organizado, não é um time peladeiro. É um time que disputa os jogos, que eu acho que comparado com o Vasco, por exemplo, eu vejo o Bahia muito mais perto das vitórias do que o Vasco. E é um time que já joga junto há mais tempo, já entende o jeito de jogar do Rogério. Ah, não. Essa semana agora a gente colocou até o Bahia, se não me engano, no G4 do nosso ranking do mês. Bahia vinha fazendo... vinha fazendo um campeonato... Mas vocês estão discutindo se ele vai ser Zebra ou se ele não vai ser Zebra? Não, Zebra não, pra mim não. Pode então, sonhar, pode sonhar, pode né? sonhar. Gente, o Bahia é 4º colocado brasileiro. Sim. Bahia é 4º colocado do brasileiro. Então tá bom. Então o Bahia pode sonhar. Vamos colocar o Bahia lá. Quem mais pode sonhar? Eu Eu acho que o Corinthians pode sonhar. Corinthians e Fluminense, eu acho também. Eu colocaria o Fluminense um pouco mais acima. Copeirinho, Fluminense. Grande Mundial de Clubes, eliminou bem o Inter. Pra mim, o Fluminense estaria na prateleira de cima. Concordo. Não? Eu tenho dúvida. Eu também tenho. Assim, o que pega, eu acho você que falar isso, Gris, é por causa da Copa mesmo, né? Do Mundial. É o modelo mesmo, é um time copeiro. Teve uma consistência para eliminar o Inter, porque quando você pega de regularidade... E o Renato adora Copas, né? O que depõe contra o Fluminense é que o retorno do Fluminense pós-mundial foi muito ruim. Teve a eliminação de fato da Copa do Brasil, a tirada para cima do Internacional, mas o pós-mundial do Fluminense foi muito ruim, deu até uma assustada depois do que o Fluminense pôde render no Mundial. Eu, sinceramente, entre o Corinthians, na briga pelo título, entre Corinthians e Fluminense, eu colocaria o Corinthians. O que depõe contra o Fluminense é a bola. Pode sonhar. Eu até penso aí também com o Vini tem razão. O Corinthians, gente. O Corinthians melhor do que o Fluminense? Mas o Corinthians, algum ouvinte trouxe aí, o Corinthians dentro de casa é muito forte.
Ô, gente, E é na sempre Copa- bom fugir do Corinthians. cara. E na Copa, eu vou te falar a verdade, entre Corinthians Fluminense, eu prefiro pegar o Fluminense. Ah, eu também. Também. Eu fujo do Eu Corinthians. também. Eu fujo do Corinthians. Na dúvida ali, eu até, se fosse pra subir um dos dois, eu acho que o Vini foi bem, eu acho que eu subiria o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem jogadores que resolvem mais os problemas. O Fluminense, a gente tá falando aqui basicamente do Renato Portaluppi. Só um time desses aí tem Germancano, gente. Só um. E ele voltou? É, quando ele joga, Já né? podemos falar que ele voltou? Porque ele vinha mal, né? Mas fez 2 não, golaços sim. de atacante, né? No último jogo, de faro de gol. Então... E a bem da Mas vamos verdade. deixar... E a bem da verdade, o Renato tá procurando um novo jogador pra fazer a função do John Arias, ele ainda não achou. Nem vai achar, provavelmente. Não, né? com a categoria, mas pra fazer a função que o John Arias exercia no Fluminense. Substituir Muito o Arias, difícil. É brincadeira. Então tá bom, tivemos aí então Bahia, Corinthians e Fluminense ficando na nossa prateleira do Pode Sonhar. Agora nós temos Botafogo, Atlético e Cruzeiro o restante, senhores. Lembrando que temos aí um favoritaço e os outros dois na briga pelo título, ou se alguém quiser colocar ainda em alguma outra prateleira, ainda estão em tempo. Eu já vou adiantar meu voto. Para mim, o Botafogo é o favoritaço nessa Copa do Brasil e Atlético e Cruzeiro entrariam ali no briga pelo título. Pelo elenco, eu também vou pelo Botafogo. Tem um elenco muito mais qualificado do que Atlético e Cruzeiro. O elenco do Botafogo é o melhor dos 3. Mas tem o pior treinador dos 3 também, gente. Isso é verdade. É o Menos treinador- experimentado, disparado. assim, pensando em Copa de treinadores, eu acho que o Cuca é o mais preparado. Sim, Eu acho que o Cuca, com essa eliminação do Flamengo, ele provou que mesmo que o time dele não jogue bem, em algum momento, o time vai ser competitivo. O time vai conseguir vencer, pode vencer qualquer um dos adversários. Pensando em treinador, tá? é uma loucura em isso, elenco- como é que é o futebol, né? Se eu não me engano, a gente chegou a fazer essa tier list nas oitavas de final e o Atlético estava longe da briga pelo título ali, muito por conta do confronto que teria contra o Flamengo, né? Eu me lembro da gente ter feito essa... Nós fizemos? Eu acho que nós fizemos essa tier list nas oitavas de final. Isso o credencia a ser um dos candidatos, Sim, né? pois é. Aí só concluindo, o Galo hoje tem o treinador diferencial. O Botafogo provavelmente é o melhor elenco, com mais soluções hoje, e o Cruzeiro é o time mais regular. É o melhor time hoje. É o mais regular. Dos 3, pra mim, ele é o melhor time. É o que joga, tem o melhor futebol por mais tempo. Embora na Copa, muitas vezes, isso não influencie tanto. É um jogo muito específico. A minha dúvida é com relação a focos aqui. Eu tenho muita dúvida em relação ao foco do Atlético, eu tenho muita dúvida em relação ao foco do Botafogo e tenho muita dúvida também em relação ao foco do próprio Cruzeiro. Cada um dos São times tem uma 3 times, potencialidade. cada um dos times eles têm um foco diferente. O Botafogo na Copa Libertadores, o Atlético vai ter que dividir a atenção ali com o Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, teoricamente, só tem o Campeonato Brasileiro, mas o Jardim já falou que o foco é o Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga Libertadores. É muito difícil definir quem que é o favoritaço. E pra mim, o time que mais me agradou até o momento destes 8, sem dúvida nenhuma, é o Cruzeiro. É o time mais regular, né? Que joga o melhor futebol. Os clubes que É o grande pensam... ponto, assim, se a gente for... porque a gente olha pro Botafogo, cara, a gente aqui tem uma memória natural, porque o Cruzeiro surrou o Botafogo tem pouco tempo, né? Tem 10 dias 8 dias. que o Cruzeiro deu uma surra no Botafogo, jogou muito bem, mas o pós-mundial do Botafogo é muito forte. Muito forte. O Botafogo está jogando muito bem, reforçou muito de novo seu elenco. Enfim, pra mim, então, o Cabidão, o Cruzeiro como favoritaço, você colocaria? Ah, pra mim sim. Pra mim é o Botafogo. Pra você, Rafael Miranda. Então eu vou polemizar o Vini também tá aqui. Eu vou colocar o Galo pela vitória contra o Flamengo e por ser um jogo específico de Copa do Brasil, que é um jogo mata-mata que não te obriga a ter uma regularidade e jogar tão bem. Concordo com o Cabido, o Cruzeiro tem jogado melhor do que os outros dois e o Botafogo tem aproximado. Eu vou polemizar aqui, eu vou botar o Galo no favoritaço. Lembrando que depois do sorteio de hoje de 10 horas da manhã, tudo isso pode mudar dependendo do caminho que cada um tiver aí. Um time que tá lá embaixo, às vezes pode ficar mais fácil ou não. Ô Vini, temos um empate triplo aqui para você definir quem que vai ser o nosso favoritaço ali na nossa tier list. Você ouviu os argumentos e agora você decide. Vocês destacaram
cada uma equipe tem uma potencialidade. O Botafogo tem o melhor elenco, o Atlético tem um treinador muito competitivo e o Cruzeiro é um time muito regular. No final das contas, o elenco pode resolver. Você ter jogadores com muita facilidade para resolver um jogo, para ser um destaque, dá muita força, dá muita potencialidade pro final. Então eu vou de Botafogo, favoritaço. Aí, Vini, eu gostei da sua escolha. Achei que você foi muito bem. É porque você foi junto comigo nessa aí. Então nós temos a nossa tier list aqui do 98 Esportes, com o Botafogo, favoritaço ao título da Copa do Brasil nesta temporada, Atlético e Cruzeiro na segunda prateleira brigando pelo título e com votos aí pros dois para ser o favoritaço aqui na nossa bancada. Com Pode Sonhar, aquele time que tá correndo por fora, Bahia, Corinthians e Fluminense e Zebras, os considerados aqui por nós os que têm menos chance de vencer esta Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Seria lindo para Atlético e Cruzeiro ter Atlético Paranaense e Vasco aí como adversários, né? Não, mais do que isso, né? Nessa fase seria, se pudesse escolher, seria ótimo. Mas imagina pra nós, né, falando aqui agora de imprensa e pro torcedor também, uma final mineira. De novo, né? Seria muito legal. Se tivesse uma final mineira, é sinal que os times se classificaram nas quartas de final, então tem mais engajamento, todo mundo quer saber dos clubes, que os times passaram da semifinal, então a final de Atlético e Cruzeiro seria sensacional.